E aí, banda de apedeutas, sejam bem-vindos mais uma vez a essa farândula linguística. Eu sou o Igor. Eu sou o Marcos. Pra quem viu o vídeo lá dos esquimós, deve ter percebido, né, que algumas línguas têm um conceito de palavra um pouco complicado, né? Muita gente ficou com dúvida assim, por que aquelas palavras enormes que a gente só traduz por frase é na verdade uma palavra? Como é que a gente define o que é uma palavra? E essa confusão ficou e a gente veio aqui para trazer esse vídeo para vocês explicando o que de fato é uma palavra. Antes de começar, perceba que se identificar o que é uma palavra não parece ser um problema muito grande, né? Se a gente olha, por exemplo, para essa frase que está aí na tela de vocês, a linguística é a mais linda de todas as ciências da galáxia. Não parece ser muito difícil separar quantas palavras tem aí, 1, 2, 3, 12 palavras. A gente consegue identificar isso com rapidez e facilidade. Mas e se você pegar uma lista como essa agora? Você tem quantas palavras aí? 1, 2, várias? E que tal essa palavra aí na tela, do Nútica, uma tribo indígena do Canadá? Ou aquela palavra dos esquimós, do Yupik, que a gente falou naquele vídeo? Essas palavras aí não são traduzidas em português em uma palavra apenas, mas a gente precisa de um monte de palavras, na verdade de uma frase inteira para traduzir isso. O Tuntu Sugkatarnik Site, que o Marcos adora pronunciar, a gente traduziria como ele mais uma vez não disse que iria caçar renos. E essa outra aí do Nútica, que eu nem vou usar pronunciar, significa que muitos pequenos fogos estavam queimando na casa. E é aí que surge um problema. Se essas palavras só podem ser traduzidas como frases, como a gente vai definir o que é uma palavra? Então, a primeira resposta que a gente tem para isso é usar o critério da escrita, que parece ser meio intuitivo, né? Se a gente pegar aquela frase lá, a linguística é a mais linda de todas as ciências da galáxia, a gente sabe que tem 12 palavras ali, porque a gente separa as palavras na escrita por uma convenção ortográfica por espaços em branco, e a gente conta e sabe que tem 12 palavras. Pois é, mas aí tem um problema. Primeiro que a linguagem escrita, ela não é natural, né? Ela é artificial. E existem escritas diferentes, por exemplo, eu já vi pessoas escrevendo o que junto, com certeza junto. Você vai na internet, no Instagram, no Twitter, você vê pessoas que escrevem palavras que teoricamente são separadas de forma junta. E aí, a gente tem uma palavra só, duas? O Twitter do Solimões, do Rio Negro e Solimões, é especialista no assunto. E tem o segundo problema ainda, que é o seguinte, e as línguas que não têm escrita? Nem toda língua tem escrita. Será que a língua Nútica ou dos Yupik tem escrita? Como é que eles vão definir o que é palavra se o critério fosse a escrita? Tinha um tipo de escrita na Grécia Antiga que era o bustofedron, né? E o bustofedron era uma escrita em que o escritor ia escrevendo da esquerda para a direita. Quando chegava no final da linha, em vez de ele voltar para o início, ele continuava escrevendo na linha de baixo ao contrário e com as letras viradas, como tem nessa imagem que a gente está mostrando na tela para vocês. E as palavras eram todas juntinhas, não tinham separação. A gente não pode falar que os gregos não tinham palavras, se a gente for usar esse critério da escrita, né? É um critério falho, que não se aplica a todas as línguas, que não se aplica a todas as pessoas, enfim. O que mostra que se a gente usa a escrita para definir o que é uma palavra, a gente vai chegar a resultados conflitantes, porque às vezes as convenções de escritas não são seguidas, como o aluno que escreve o que junto e com certeza junto, por exemplo, ou a língua nem tem convenções de escritas, na verdade a língua às vezes nem tem escrita, ou então as convenções de escrita são tão estranhas pra gente, por exemplo, como o Bustofedron, Marx escrevia as palavras todas juntas, etc., que a gente não consegue definir o que é uma palavra de fato através dessas convenções. Sem contar que a gente está olhando para as línguas que têm escrita alfabética e as línguas que não têm escrita alfabética, como os hieróglifos egípcios, etc. Isso se torna um nó tão difícil de desatar porque a linguística não pode se valer desses critérios. Vamos voltar para aquela frase que você falou lá no início. A linguística é a mais linda de todas as ciências da galáxia. Nessa frase, a gente tem aí 3 A's. Na verdade, a gente tem 2 A e um terceiro A com S, A's. A gente pode pensar que os 2 A no singular, eles são a mesma palavra. Mas e o A's no plural? É a mesma palavra ou não? É uma outra palavra? É o mesmo caso do atravessar. A gente tem aquela lista aí na tela de novo. São a mesma palavra? São palavras diferentes? Você está dizendo que no caso desses A's aí, a gente tem o artigo definido feminino do português, só que um está no singular e um está no plural. Então, por um lado, eles são a mesma palavra, mas por outro, eles também não são a mesma palavra. O mesmo acontece com o verbo atravessar e as outras suas formas, né? Atravessei, atravessamos, atravessado. Por um lado, são a mesma palavra, porque são todas formas do verbo atravessar, mas por outro, são expressões diferentes dessa palavra, são flexões do verbo. O que a linguística percebeu? Que quando a gente usa o termo palavra, a gente na verdade está se referindo a duas ideias. A ideia de que existe uma palavra básica e a ideia de que são também as flexões dessa palavra básica. Como no atravessar, né? A gente tem uma palavra básica, que é considerada uma palavra, e tem formas flexionadas dela que também são consideradas palavras. A linguística percebeu que isso é um pouco confuso, um pouco ambíguo,
e gerou dois conceitos aí para a gente dar conta dessa situação. O primeiro desses conceitos para a gente lidar com a noção de palavra é o conceito de lexema. O lexema é como se fosse uma forma básica da palavra que vai mudar, se essa palavra for variável, segundo o tempo, aspecto, modo, né, no caso dos verbos em português, por exemplo, número, gênero e coisas desse tipo. O lexema são as palavras que estão incluídas no léxico, que a gente pode entender ou como o léxico mental dos falantes, as palavras que o falante conhece lá na sua cabeça, ou eles podem estar no léxico entendido como um dicionário de papel. Então, quando a gente abre o dicionário, a gente não encontra lá atravessei, atravessamos, atravessaram. A gente encontra o lexema, que é o verbo atravessar no infinitivo. O outro conceito é o de palavra morfossintática, ou vocábulo, que na verdade são as formas que um lexema pode assumir. Então, no exemplo do atravessar, a gente tem o lexema atravessar e o atravessaram, atravessamos, atravessei. São vocábulos formados a partir de flexões daquele lexema. Tá, Marcos. Até aí tá tudo bem, tudo bonito, essa definição é linda, resolve um monte de problema, mas não responde aquelas perguntas iniciais que a gente estava fazendo, que é como é que eu sei que aquela palavra do Nútica ou aquela palavra do Yupik são de fato palavras se elas são tão diferentes em português? Essa definição que a gente fez entre lexemas e vocábulos não diz por que elas são palavras ou são vocábulos ou são lexemas, você concorda? O que você está perguntando, na verdade, é por que aquele negócio enorme em Yupik e em Nútica... Cara, que horrível isso aí! Negócio enorme. Por que aquele termo enorme em Yupik ou aquele em Nútica são palavras e não frases? A linguística, na verdade, vem tentando achar uma definição para o que é uma palavra em qualquer língua. Uma ideia que está sendo bem aceita é a ideia de que uma palavra ela tem uma estabilidade interna, coisa que a frase não tem. Então o que você está querendo dizer é o seguinte, se eu pegar uma frase, por exemplo, o menino atravessou o bosque, eu posso reescrever essa frase como o bosque o menino atravessou. Ou então eu posso pegar outros termos e inserir no meio dessa frase. Então, o menino feliz atravessou rapidamente o bosque, por exemplo. Eu consigo encaixar esses elementos no meio de uma frase, mas eu não consigo encaixar esses elementos no meio de uma palavra, é isso? Exatamente. Então, se você pegar o verbo atravessar, por exemplo, eu consigo encaixar sufixos no final dele. Então, atravessar, atravessamos, atravessei, atravessaram, atravessou. Mas eu não posso pegar esses elementos e colocar no meio em qualquer lugar das palavras. Então, as palavras têm uma estabilidade interna que as frases não teriam. Isso também acontece com a palavra feliz, por exemplo. Você pode colocar ali um prefixo, um sufixo, mas você não pode alterar essa estrutura. O que isso significa? Que as palavras têm uma estabilidade interna, porque elas são compostas por pequenas partes menores, os morfemas, que se estruturam através de regras. Regras próprias e regulares de estruturação, exatamente. Então, no Yupik, por exemplo, uma palavra é formada por uma raiz, a qual se acrescentam sufixos que vão dando outras ideias àquela raiz. É por isso que isso a gente pode considerar como se fosse uma palavra. Eu tenho uma raiz ali e vários sufixos que vão se estruturando de uma forma regular, com regras próprias daquela língua, que o falante não pode, ao seu bel prazer, modificar. Ele não pode alterar ali do jeito que ele quiser, vai deixar de fazer sentido naquela língua. Então é por isso que aquilo ali é uma palavra. Não, mais do que isso, o falante não pode sair por aí falando os morfemas livremente na língua, né? Os morfemas eles estão sempre agregados a outros morfemas para daí formar uma palavra. Então, por exemplo, em português a gente não sai por aí falando mos, ou dor, ou rã, que é aquele R lá do atravessar. A gente fala atravessar, atravessamos, atravessador, né? E esse morfema aparece regularmente em diversas outras palavras, cantamos, andamos e etc. Os elementos que estruturam as palavras, esses morfemas, na verdade, eles têm regras próprias de organização. Se a gente pegar aquela palavra do Nútica, por exemplo, ela é composta por esses elementos, como esse mos e o dor que a gente tem em português, mas por elementos dessa mesma natureza. Então a gente diz que ela é uma palavra e não uma frase, porque ela tem essa estrutura própria das palavras e não das frases. Então, nessa palavra que está na tela aí dos Nútica, a gente tem esse primeiro morfema que é a raiz, que em determinado contexto, dependendo do morfema que você juntar ali, significa só fogo. Fogo na casa, por exemplo, aí vocês estão vendo. Mas se você mudar o morfema e colocar um morfema de verbo, ela já passa a significar queimar. Então você está vendo aí... Pera aí, Marcos. A palavra significa fogo e queimar só mudando o morfema? Que coisa absurda. Parece absurdo, né? Mas no português também acontece isso. Quando você tem a palavra atravessar, você tem ali um morfema que indica a ação verbal. Uhum. Se você botar... A forma nominal do verbo, a forma nominal assim. do verbo, né? Se você colocar um dor ali, atravessador, se torna um substantivo, não é mais um verbo.
é aquele que pratica a ação de atravessar. Da mesma forma que os núticas têm morfemas que indicam substantivos ou verbos, a gente tem morfemas que se juntam a determinadas raízes e indicam substantivos e verbos também. Exatamente. Eu acho que com isso a gente conseguiu elucidar mais ou menos o que é uma palavra e por que aquelas são palavras, né? O termo palavra tem ali por trás dele muitos conceitos diferentes. Não é uma coisa tão simples assim, mas acho que a gente conseguiu mostrar pra vocês o que é uma palavra. Ó, se a gente não tiver conseguido, vocês comentem aí. Agora vocês podem entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook. Se inscrevam no canal, deem um like. Like e é importante. isso, acompanha aí que a cada 2 semanas tem vídeo aí novo na área. Um abraço, galera. Quê? O que é isso?